Outro evento histórico estudado na lição dessa semana, irmãos, tem a ver com o profeta Daniel. O profeta Daniel viveu em Jerusalém pelo ano 605. No ano 605 a.C., ele foi deportado para Babilônia, cujo rei era Nabucodonosor. Qual era a intenção de Babilônia? Qual era a intenção do governo de Babilônia ao deportar jovens para Babilônia? Era preparar os quadros administrativos de Babilônia. Babilônia estava dominando o mundo e precisava de gente capacitada, de profissionais administrativos capacitados para gerir as coisas do Império de Babilônia. E nesse sentido, eles escolhiam nos lugares que eles ocupavam, nas países, nas cidades que ocupavam, escolhiam os melhores jovens, os mais bem preparados, e levavam para a Babilônia para dar um curso que era um curso de babilonês, vamos chamar assim. Era para transformá-los em cidadãos de Babilônia, defensores dos valores de Babilônia, dos direitos de Babilônia, que pudessem administrar as vastas regiões ocupadas pelos militares, pelos exércitos de Babilônia. E Daniel foi nesta situação levado para a Babilônia. Bem, mas uma das coisas que precisava fazer com esses jovens era mudar a cabeça deles. Mudar a cabeça para passar a pensar conforme o desejo de Babilônia. E para isso eles eram colocados, então, de uma maneira especial, junto à corte. Eles iam aprender e iam viver junto à corte. E dessa forma, o objetivo de Babilônia era transformar esses jovens em cidadãos de Babilônia, ainda que estrangeiros. Mas com Daniel, irmãos, aconteceu uma coisa. Veja lá Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel capítulo 1, verso 8 diz assim: Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho, nem do que ele bebia. Bem, os jovens estavam na corte, eles comiam das iguarias do rei, eles bebiam, mas não era só isso, irmãos, a questão não era somente alimentar, a questão era a lavagem cerebral desses jovens, fazer com que eles esquecessem as suas origens e as suas tradições e passassem a pensar e a adotar os costumes de Babilônia. Quando Daniel diz assim, ele propôs não se contaminar, ele estava fazendo uma declaração de fidelidade a Deus. Será que essa declaração de fidelidade adiantou, irmãos? Veja, por favor, comigo, Daniel, capítulo 4, versos 34 e 37. Esse é um evento que aconteceu depois que o rei teve restaurada a sua condição mental, após 7 anos de estar como um animal. E veja lá qual foi a atitude de Nabucodonosor. Capítulo 4 de Daniel, verso 34. Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e tomou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E ainda no verso 37 agora. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Foi a fidelidade de Daniel, irmãos, o conceito que Daniel tinha na corte, que fez com que ele fosse chamado para interpretar o sonho de Nabucodonosor, da grande árvore, e que foi interpretado e que disse a ele que ele ia ficar nessa condição mental durante 7 anos, que fez com que Nabucodonosor se convertesse ao Deus Criador do céu e da terra. Mas ainda, irmãos, Daniel 7,4 retrata Babilônia, dá uma figura para Babilônia. O primeiro era como o leão, que tinha asas de águia. Esse era o primeiro reino, o reino de Babilônia, um leão com asas de águia.
E as escavações arqueológicas, irmãos, feitas em Babilônia, têm demonstrado que esse era realmente o símbolo de Babilônia. Babilônia era uma cidade belíssima, irmãos. Era uma das maravilhas do mundo antigo. O jardim suspenso de Babilônia era uma das maravilhas do mundo antigo. Mas ainda, irmãos, ela tinha uma conformação urbanística adequada para procissões, adequada para culto. E a avenida principal de Babilônia, irmãos, ela era decorada com gravuras e imagens de leões alados, leões com asas. Isso a arqueologia tem descoberto já há alguns anos, algumas décadas, provando que a presença de Daniel em Babilônia, irmãos, é um fato. A presença de Daniel não era uma história simplesmente com cunho moral, mas era um evento histórico. Se a gente vê ainda a profecia de Daniel 2, a sucessão dos reinos na estátua, que foi objeto do sonho do rei, a sucessão dos reinos de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, e depois os reinos divididos, e por fim a volta do Senhor Jesus Cristo, isso faz, irmãos, associado com os registros arqueológicos, que atestam a veracidade de Daniel, a presença concreta de Daniel em Babilônia, nessa época, no século 6 a.C., faz, irmãos, com que nós tenhamos também fé nas profecias que levam para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo.